Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, amigos da Seichonoye, que nos acompanham através do programa nosso Domingo da Seichonoye. Sejam muito bem-vindos. Hoje estaremos conversando um pouquinho com um tema muito importante, que é a importância de agradecer e reconhecer as coisas simples do nosso dia a dia para que isso possa transformar a nossa vida. E para tal, estaremos utilizando esse livro Caminho Infalível para Ser Feliz, do professor Katsumi Tukuhisa, que é um livro maravilhoso, onde o professor Katsumi Tukuhisa, que foi preletor da Seichonoye e também médico, formado em medicina, ele nos ensina como que a gente pode conduzir a nossa mente para que isso transforme e impacte o nosso ambiente, a situação da nossa vida, o nosso destino e a nossa saúde. Bom, antes da gente entrar propriamente no tema, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo que já dê aí uma curtida aqui embaixo aí na sua tela, já curte o nosso episódio, se inscreve também no canal da Seichonoye, é muito importante isso para que essa verdade, esse ensinamento possa chegar às outras pessoas, né? Você já está em contato com esse ensinamento, mas a partir do momento que você curte, que você se inscreve no canal, a ferramenta entende que deve disponibilizar isso a outras pessoas e dessa forma você contribui também com a melhoria na vida de outras pessoas, ok? Bom, vamos lá. Aqui na página 172 desse livro, o professor Katsumi Tukuhisa, ele começa dizendo o seguinte, né? O nosso destino, o ambiente em que vivemos e a nossa saúde, tudo é manifestação da nossa mente. Então, nós da Seichonoye acreditamos que o ambiente em que você vive hoje, é isso aí, o ambiente, todas as vibrações que te circundam hoje na sua família, no seu trabalho, no seu ambiente de educação, todos os lugares por onde você transita, esse ambiente que compõe a sua vida, ele é manifestação da sua mente. E por ser manifestação da mente, esse ambiente pode ser transformado se a gente olhar para o futuro, né? Mas não, quando a gente pensa em ambiente, estamos falando também do presente e também do nosso destino. Então, como estará o nosso ambiente, como estará nossos relacionamentos, como estará a nossa saúde no tempo futuro, né? Então, depende da atuação de como nós direcionamos a nossa mente no presente, né? E a saúde é a mesma coisa, o nosso corpo ele também reage de acordo com essa vibração que nós vamos criando, essa vibração mental. Então, uma coisa interessante que ele põe aqui na página 173 é que quando ele conheceu a Seichonoye, já era formado em medicina, e
começou a estudar os ensinamentos, ele põe que ele teve uma transformação muito grande que ocorreu na forma dele ver o mundo. E ele coloca da seguinte forma: passei a pensar somente em coisas boas e acreditar somente na existência de coisas boas. E desde então venho desfrutando uma vida repleta de alegria e sou muito feliz. Olha que interessante, né? Tem duas palavras aqui que me chamam bastante atenção nesse texto, é que ele fala assim: passei a pensar em coisas boas e a acreditar somente na existência de coisas boas. Muitas vezes a gente tenta direcionar o nosso pensamento, né? Vou pensar em algo que eu gostaria de concretizar, mas a gente tem a crença errônea de que existe o negativo. Um exemplo para ficar bem claro isso é quando aquela pessoa pensa: vou estudar para passar num vestibular. É um pensamento onde ela se projeta para o futuro pensando: vou passar, vou passar, vou passar, vou ser aprovado no exame, vou ser aprovado no vestibular, vou ser aprovado no concurso. Né? Ela tem uma intenção, mas pode ser que ela tenha uma crença interna que fala para ela assim: ah, mas eu não sou inteligente, eu sou limitado, eu sou burro. E quando ela tem essa crença interior, mesmo que ela direcione o pensamento, se ela não passar a transformar essa crença interior, dificilmente ela vai conseguir atingir o objetivo dela. Então, o pensamento ele tem que ser projetado para o futuro, mas ele também tem que ser um reconhecimento do presente. Um reconhecimento no sentido de que só existe o bem, o belo e o maravilhoso. Então, por isso que é interessante esse trecho que eu li, onde o professor Katsumi Tokuhisa diz: passei a pensar somente em coisas boas e a acreditar somente na existência de coisas boas. Então, quando ele passou a pensar e acreditar, começou a viver uma vida, né, que ele fala aqui, desfrutando uma vida repleta de alegria e é muito feliz até hoje. Então, em alguns aspectos da nossa vida, não adianta a gente simplesmente pensar, ou pensar que eu falo no sentido de futuro, projetar o futuro, mas a gente precisa mudar o reconhecimento do presente. Então a gente precisa transformar a nossa visão sobre o que está acontecendo no agora para que realmente o futuro possa ser transformado. Aí ele vai por um caminho aqui bem interessante, onde ele fala um pouquinho sobre reconciliação. Então pode ser, nós falamos de ambiente, pode ser que o ambiente que nós estejamos vivendo não esteja manifestada a harmonia plena, né? Então, quando a harmonia não está estabelecida, a gente tem a tendência de querer harmonizar. Isso é natural. Então a gente quer harmonizar. Só que a gente muitas vezes não sabe como fazê-lo, né? Então, num relacionamento, por exemplo, entre irmãos, entre parentes, ou um relacionamento entre pai e filho, mãe e filho, um relacionamento entre casais, quando a desarmonia está estabelecida ali, muitas vezes a gente só consegue enxergar a desarmonia e aquilo nos traz angústia, sofrimento, e a gente fica querendo projetar algo para transformar isso no futuro. Só que olha que interessante, ele traz uma passagem aqui que está na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, né? Você que não sabe, talvez, o que seja Sutras Sagradas da Seiichi Onoye, são poemas da Seiichi Onoye que nós entendemos como palavras advindas de Deus. E nessas Sutras Sagradas constam também algumas trechos onde nós denominamos revelações divinas. E em uma dessas revelações divinas, Revelações Divinas do Acendedor de Sete Candeeiros, no primeiro trecho dela, está escrito assim: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Né? Então, é uma afirmação, né? Devemos nos reconciliar com todas as coisas do céu e da terra. E aí, o professor Katsumi Tokuhisa faz uma leitura sobre esse trecho, sobre essa revelação divina da grande harmonia, na verdade, né, que é esse primeiro trecho. Ele faz uma leitura e ele chama a atenção para um outro trecho que tem um pouco mais na frente, que explica
como agradecer, como reconciliar. Ele está assim: a reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. E aí ele chama a atenção para a gente, a palavra reconciliar está vinculada à palavra agradecer. Então, quando a gente fala em harmonizar uma situação, reconciliar uma situação, aparece a palavra agradecer. Por quê? Porque se eu não for capaz de agradecer a situação, eu não consigo influir nela para que a harmonização aconteça. Olha que interessante. Tem gente que tenta harmonizar através da reclamação, ou através do sermão, através do DR, né, como nós chamamos, ou através de apontar os defeitos do outro. Então, vamos imaginar que um casal queira se harmonizar e o marido ficar olhando os defeitos da esposa, aquilo que incomoda ele, e toda hora ficar colocando o dedo na ferida. Oh, você não faz isso direito, isso que você faz me irrita, por isso que a gente não consegue se dar bem, ou coisas desse tipo. Isso aí, a tendência é que essa desarmonia, ela agrave cada vez mais. Agora, a Seichonoye tem uma aplicação, uma abordagem diferente para você que quer harmonizar a sua vida. Estou falando do casamento, mas isso serve em qualquer aspecto da vida humana, né? Por exemplo, se tem uma desarmonia muito forte com um colega de trabalho, ao invés de querer harmonizar isso pela razão, pela crítica, a forma correta de reconciliar, de harmonizar qualquer situação da vida humana é através do agradecimento. Então, quando você direciona e reconhece, por exemplo, o marido reconhece na esposa uma pessoa enviada por Deus, uma pessoa que trouxe o amor, a paz, a alegria na vida dele, e por isso que ele casou com essa pessoa, e baseado nesse ponto presente, ele começar a olhar conscientemente, buscar as coisas que conectam e não as coisas que desconectam. Então, buscar conscientemente encontrar as partes positivas dessa esposa, e que com certeza tem muitas, porque senão você não teria casado com essa pessoa. Então você encontra lá uma, duas, dependendo da situação, duas é difícil, né? Porque a mente está tão fechada, a pessoa está tão em ilusão que ela não conhece e reconhecer as qualidades da outra pessoa. Então faça esse esforço consciente e ao identificar, foque sua mente totalmente nessas qualidades da outra pessoa. E aí comece mentalmente a fazer um exercício mental. Na Seichonoye a gente costuma recitar bastante mentalmente ou também de forma verbal, mas esse é um exercício que serve para a aplicação prática do ensinamento da Seichonoye, que é muito vasto, muito completo, mas que tem alguns focos muito simples de praticar. É muito simples praticar a Seichonoye para fazer a harmonização, para concretizar a harmonização em qualquer situação em que vivemos. Por que é simples? Porque basta a gente, primeiro, identificar um aspecto positivo da pessoa, da coisa ou do fato, né? Coisa ou fato, às vezes pode ser que esteja em desarmonia com a louça para lavar em casa, ou pode ser que esteja em desarmonia com o nosso carro, que seria um objeto, né? Uma máquina. Então, quando você olha para qualquer situação, reconhece os pontos positivos e começa a agradecer, né? Por exemplo, obrigado, minha esposa maravilhosa, obrigado, 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 obrigado. Repete mesmo a palavra muito obrigado para você, né? Não é falar para o outro. Para o outro também é importante falar pontualmente, mas constantemente falando para você. Pensando, está dirigindo, está trabalhando, está andando na rua. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Deus, por essa pessoa maravilhosa. Obrigado, Deus, por esse carro maravilhoso que eu tenho. Obrigado por essa oportunidade de lavar a louça. Graças a Deus eu tenho uma pia. Graças a Deus eu tenho a água que está chegando até aqui na torneira. Sou abençoado. Nossa, como sou abençoado de ter essa louça maravilhosa. Olha quanta louça, a quantidade de louça significa que eu sou muito próspero. Por isso que eu tenho tanto prato, tanto garfo, tanto copo, e que graças a ter esses objetos maravilhosos, minha família pode usar abundantemente. Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ou seja, quando eu direciono conscientemente a minha mente para o presente, estado atual, e consigo reconhecer as coisas boas que estão manifestadas no estado presente, no atual,
e agradecer conscientemente, eu me torno capaz de projetar um futuro, um destino maravilhoso. Então eu não posso fazer o inverso, né? Reclamar, 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 sentir insatisfação pelo momento presente e ficar viajando na maionese achando que o meu futuro será diferente. Não, porque além de pensar, eu preciso acreditar que já sou abençoado e que minha vida já é maravilhosa, né? Então essa reflexão é fantástica, só lembrando que eu estou usando esse livro Caminho Infalível para Ser Feliz, do professor Katsumi Tokuhisa, e eu só estou usando pequenos trechos do capítulo 4, tá, gente? Então você que está nos acompanhando, não deixe de adquirir esse livro. Se você já tem esse livro na sua casa, recomendo fortemente que faça a releitura. Caso não tenha o livro, é só entrar lá no site da Seichonoye, né, www.sni.org.br, procurar por livraria. O pessoal vai colocar o link aqui também. E você acessando lá, você faz a encomenda desse seu livro maravilhoso e ele chega de forma muito rápida no seu lar para que você possa aprender com o professor Katsumi Tokuhisa. Eu, particularmente, adoro os livros do professor Katsumi Tokuhisa, porque ele é um estudante da verdade, né? Então fica claro nos textos dele que ele fala muito sobre experiências da vida, onde ele teve que transformar a vida dele e através do ensinamento da Seichonoye. Então ele conta, eu li isso na Sutra Sagrada, eu li isso num livro do mestre Masaharu Taniguchi, a minha postura mudou, a minha forma de pensar mudou, se transformou. Então eu recomendo fortemente que você tenha esse livro em mãos, não deixe para depois. Adquira agora o seu livro Caminho Infalível para Ser Feliz. Continuando aqui, na página 175, ele faz ele coloca uma frase muito impactante para mim, que ele fala assim: o despertar espiritual é sentir natural gratidão às coisas naturais. Então, muita gente procura os ensinamentos da Seichonoye, né? Eu quero despertar espiritualmente, preletor. Eu quero ir nesse seminário, ou eu quero ir no seminário do X, né? Renascimento, da cura. O que é seminário, né? Fazendo um pause aqui para você que está nos assistindo. A Seichonoye do Brasil, ela tem espalhado pelo território nacional algumas academias que nós denominamos academias de treinamento espiritual. E o que é uma academia de treinamento espiritual? É um lugar com alojamento, com salão, com um espaço próximo à natureza, onde ele está totalmente preparado e adaptado, mesmo sendo um local simples, né? Porque tem o perfil de despertar a natureza divina das pessoas ali. Então, aparentemente um local simples, porém com alojamento, com toda a estrutura para receber você e seus familiares, onde ficarão alojados nos alojamentos e terão a oportunidade de, por alguns dias, ter uma imersão no ensinamento da Seichonoye. Olha que lindo isso, né? Então, tem a Seichonoye, tem nós denominamos de regionais e associações locais, núcleos, né, que são prédios, sedes, onde nós fazemos nossas reuniões presenciais. Você é nosso convidado. Se você ainda não participou de uma reunião presencial nossa, venha participar. Se você já é um participante assíduo, parabéns. Se você quer entender onde tem uma próximo da sua casa, então, mesmo site que eu falei agora há pouco, www.sni.org.br/onde encontrar tudo junto. Você vai entrar no site que vai ter todos os endereços e localidades das nossas regionais espalhadas pelo Brasil inteiro. É isso mesmo. Porém, o que eu estou falando aqui agora é sobre a Academia de Treinamento Espiritual, que nós temos também em várias localidades pelo Brasil, e lá você tem a oportunidade de mergulhar no ensinamento da hora que acorda até a hora que vai dormir. Na verdade, até na hora que você estiver dormindo, por você estar na prática imersiva do ensinamento da Seichonoye, você vai transformando ali a sua mente até quando estiver dormindo. Então, não deixe de viver essa experiência é transformadora. Acredito que muitos que estão nos vendo já passaram por um processo desse de treinamento espiritual na academia, mas, por favor, estamos de porta aberta para que você possa participar novamente dessa experiência e levar com você outras pessoas. Mas por que eu estou falando
da Academia de Treinamento Espiritual, né? Porque aqui ele fala, né? O despertar espiritual é sentir natural gratidão às coisas naturais. Quando a pessoa busca a Seitonei atrás de um despertar espiritual, para que ela tenha esse despertar espiritual verdadeiro, o que ela precisa fazer é passar a sentir gratidão pelas coisas ao seu redor. E é natural que quando estamos em processos, vamos dizer assim, de ilusão, a gente não consiga agradecer a todas as coisas, né? Mas ao conhecer o ensinamento da Seitonei e começar a aplicar esse ensinamento na prática, como por exemplo eu falei para vocês agora há pouco, de identificar pontos positivos das pessoas, começar a conscientemente repetir mecanicamente, né? Obrigado, 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 obrigado. A gente vai fazendo uma transformação mental e o sentimento de gratidão, ele se manifesta de uma forma natural. Aqui na página 176, ele fala o seguinte: agradecer a todas as coisas significa agradecer também as coisas que nos são inconvenientes. Olha, como assim, preletor? O senhor acabou de falar que eu tinha que identificar as coisas positivas e aí agradecer as coisas positivas. Sim, eu disse isso. E o professor Katsumi Tokuhisa, ele vem de uma forma brilhante nesse livro, nos ensinando sobre a importância da gratidão. E aí ele começa falando, sim, da importância da gratidão às coisas que nós conseguimos visualizar, conseguimos sentir. Mas chega uma hora que ele fala também sobre as coisas que aparentemente possam ser inconvenientes, mas temos que ter o hábito de agradecê-las elas também. Então, na nossa vida, né, às vezes acontecem fatos que a gente não consegue naturalmente agradecer de primeiro se a gente não estiver conectado com a nossa essência de Filho de Deus. Então, por exemplo, a pessoa está andando na rua e, sei lá, por algum motivo tropeçou em alguma coisa, caiu, a tendência natural nossa é esbravejar. Tendência natural não seria, mas o que estamos condicionados é esbravejar, ficar chateado. Pô, como é que eu caí? Meu Deus do céu, esse sapato, essa rua, o buraco. Mas quando nós, através daquele exercício de queda, conseguimos, mesmo numa situação desarmônica, olhar para aquela situação e agradecer, por exemplo, nossa, muito obrigado, graças a Deus eu não quebrei a perna. Machucou um pouquinho, mas graças a Deus eu não quebrei a perna, graças a Deus eu estou vivo, por isso posso cair, graças a Deus eu tenho corpo, por isso que meu corpo pode cair. Oh, que maravilha, muito obrigado, 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 obrigado. A gente supera aquele processo que a gente viveu e aquilo nos leva a uma situação de melhoria contínua que nos leva ao nosso despertar, né? Eu estou lembrando aqui que essa semana, recentemente, faz 2 dias atrás, o meu carro, não sei porquê, ele parou de funcionar o ar-condicionado, né? Então, eu peguei o carro na segunda-feira para trabalhar e o carro não ligou o ar. Aqui em São Paulo, às vezes está bem quente, né? E aí na hora já veio aquela insatisfação. Meu Deus do céu! Como é que eu vou ficar? Porque a semana está cheia de trabalho, tenho gravação no estúdio, tenho várias coisas para fazer. Como é que eu vou conseguir levar o carro na oficina? E aí a mente já começou a ir para aquele lado questionador de ver as dificuldades. E aí logo depois eu pensei, né? Não, tenho que agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado, muito obrigado. Carro maravilhoso. Ele não está funcionando o ar agora, mas ele ainda está funcionando para me levar para o trabalho. Então, muito obrigado, carro. E aí, não é focar no ar-condicionado, mas eu comecei a agradecer no carro. Então, eu comecei ali dirigindo, passando a mão no volante, falando, muito obrigado, carro maravilhoso. Esse carro que me leva todo dia para o trabalho, leva minha esposa para o trabalho, leva meus filhos para a escola. Que carro abençoado por Deus. Obrigado a quem inventou o carro. Obrigado a quem fabricou esse carro, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aí a nossa mente, ela volta para a nossa essência, que é a essência de Deus, onde só existe o bem, só se manifesta o bem. Tudo é para a manifestação do bem. E aquela pessoa, né? Não a terceira, que saí de casa e que por um fator externo ali do carro poderia chegar ao trabalho, poderia
conduzir o meu dia de forma estressada, cansativa, crítica, quando você assume as rédeas da sua mente, aquilo te direciona para o bem. Então você consegue viver de forma alegre, naturalmente. Ainda não consertei o carro faz 2 dias, mas eu já estou programando para amanhã dar uma paradinha nele na oficina. E olha que maravilha, vou poder beneficiar o mecânico vai poder me beneficiar, e assim é a manifestação da vida. Tudo é bem, tudo é bem. Só existe o bem. Eu dei um exemplo até um pouco simples, né? Mas não importa o que você está passando na sua vida. Pode ser que a sua vida esteja com problemas muito superiores a um ar-condicionado que parou de funcionar. Não importa a sua situação. O que importa é que quando você reconhece que em qualquer situação aparente existe a manifestação da vida e que você está vivo, que a vida de Deus pulsa dentro de você, e você pega essa atitude mental e transforma em atos para as pessoas, para as situações, para resolver os problemas que precisam ser resolvidos. Com essa mentalidade, o seu futuro se transforma, o seu destino muda completamente. Então, saia daquela mente de insatisfação, de reclamação, de queixa, de falta isso, falta aquilo, e coloque na sua mente: sou abençoado por Deus, sou agraciado por Deus, obrigado por eu estar vivo, que alegria poder respirar, que alegria poder conversar, que alegria poder compartilhar da vida com esses familiares maravilhosos que Deus me deu. E direcionando sua vida assim, a vida vai se transformando ao longo do tempo. Uma coisa que eu queria ressaltar também é que aqui nesse livro ele fala um pouquinho sobre relacionamento conjugal. A partir da página 179 ele fala assim: sobre o relacionamento conjugal. Eu sei que eu já falei 2 vezes, mas eu preciso falar de novo, gente. Esse livro, Caminho Infalível para Ser Feliz, do professor Katsumi Tokurisa, é um livro fantástico, né? Ele tem um subtítulo assim: Sorria, seja alegre e feliz. Sorria, seja alegre e feliz. Então, adquira esse livro. Presenteie esse livro às pessoas que você convive, e você vai ver que quando a gente começar a aplicar as coisas que o professor ensina para a gente aqui de uma forma tão simples, a nossa vida vai se transformando. Então, a partir da página 179, ele fala sobre o relacionamento conjugal. E essa linguagem dele é maravilhosa, é tão fantástica que eu gostaria de ler esse trecho aqui na íntegra para você. Na íntegra não, mas um trechinho, para que a gente possa sentir como é que foi o despertar espiritual dele em relação ao casamento. Olha que legal. Eu achava que era natural um casal brigar. Por isso, fiquei surpreso quando o professor Masaharu Taniguchi, durante um seminário, afirmou: é natural o casal viver em harmonia. Milagre é marido e mulher brigarem. Tomado de espanto, pensei: então eu venho realizando esse milagre todos os dias. A partir desse dia, passei a me lembrar sempre da afirmação: é natural o casal viver em harmonia. Essas palavras ficaram gravadas na minha mente e passei a acreditar realmente nelas. Como consequência, as brigas conjugais foram diminuindo no meu lar. E aí ele faz uma reflexão sobre o que levava eles a brigar e vai por aí. Mas olha que interessante, né? Ele estava num seminário, lembra que eu falei dos seminários? Seminários nas academias de treinamento espiritual, isso aqui transforma a vida, gente. Participe de um seminário, que isso transforma a sua vida. E ele estava participando num seminário quando o mestre Masaharu Taniguchi disse, né? É natural o casal viver em harmonia. Milagre é marido e mulher brigarem. E aí ele fala que tomou um espanto, né? Porque ele vivia em desarmonia com a esposa. E aí ele falou, ele fazia esse milagre, né, de viver em desarmonia constantemente na vida dele. Mas por que o mestre fez essa afirmação, né? É natural o casal viver em harmonia. Porque é o verdadeiro natural. Quando você encontrou o seu cônjuge e resolveu se casar com ele, é porque você, ou ele ou ela, né, com o seu cônjuge, vocês estabeleceram que se amavam profundamente,
que queriam construir um relacionamento conjunto. E a harmonia estava estabelecida ali, né? É assim. Só que, quando nós passamos a conviver com a outra pessoa, se nós não tivermos uma atitude sempre de cuidado com a nossa postura mental, de cuidado com as nossas palavras e de cuidado com as nossas atitudes corporais, muitas vezes a gente acaba focando a nossa mente, as nossas palavras e as nossas atitudes corporais no aspecto negativo da vida. E aí, quando a gente começa a olhar o aspecto negativo da vida, tecnicamente, no ensinamento da Seichanaye, né, a gente usa a expressão entramos em ilusão. E quando nós entramos em ilusão, a gente começa a ver somente as coisas negativas das pessoas, as coisas que nos incomodam, as coisas que nos irritam. E quanto mais a gente olha para isso, mais essa ilusão cresce, porque a gente acredita. Lembra do pensar e acreditar? A gente passa a acreditar fortemente que só existe o aspecto negativo. E por acreditar que só existe o aspecto negativo, aquela ilusão vai se ampliando, ampliando, sofrimento, tristeza, angústia, mágoa, doença, câncer e assim vai. Então, primeiro a gente precisa entender o que é esse processo de ilusão, né? Eu vou usar mais um trecho aqui da Sutra Sagrada, um pouquinho mais à frente agora, na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Tem um capítulo denominado nesse poema, né? Tem um capítulo chamado Ilusão. E nesse capítulo começa falando assim, né? Para o bem-estar da humanidade, né? Ou seja, para que as pessoas, os seres humanos vivam bem. Para o despertar espiritual dos homens, que é o que nós estamos falando, né? Do despertar da verdadeira natureza humana. Esclarecei a natureza da ilusão. E aí um anjo, né? Esse poema tem uma parte que o querubim questiona o anjo e o anjo responde. E aqui está, responde o anjo dizendo, supor existente o que é inexistente. Nisto consiste a ilusão. Supor existente o que é inexistente. Nisto consiste a ilusão. Antes de continuar, eu queria fazer uma pausa aqui para que a gente reflita, faça uma comparação desse texto com esse outro texto que eu acabei de ler, onde o mestre Masaharu Taniguchi fala, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui novamente. Fala lá no seminário, né? Não é no livro, fala no seminário, para o professor Katsumi Tokuhisa, não só para ele, mas para todos que estavam participando do seminário, ele fala: é natural o casal viver em harmonia, milagre é marido e mulher brigarem. Aqui na Sutra Sagrada a gente leu, né? Supor existente o que é inexistente, nisto consiste a ilusão. Quando você coloca para você, na sua vida, na sua mente, e fala assim, é natural o casal brigar? É natural o casal brigar? Normal o casal brigar? A gente briga mesmo, porque é assim mesmo, a gente gosta de brigar. Esse tipo de afirmação, ela é uma ilusão. Nesse momento você está supondo ser existente algo que não existe. E aí pode ser que você fale assim, nossa, esse preletor enlouqueceu. É normal o casal brigar? Não, não é normal. O normal é o casal viver em harmonia. O normal do casamento é que um e o outro se reverenciem mutuamente, agradeçam-se mutuamente. Isso é o normal, isso é o natural. Agora, se tem muitos casais que estão brigando constantemente, eles estão, como o mestre falou, fazendo um milagre. Porque eles estão manifestando algo que não é o natural, algo que não é o normal. Por quê? Mas por que está sendo manifestado isso? Exatamente porque estão supondo existir algo que não existe, estão num processo de ilusão. Continuando aqui na Sutra Sagrada, fala assim, disse ilusão o desconhecimento da verdade. Então, por que um casamento, às vezes, ele entra nesse processo de ilusão? Porque eles não estão reconhecendo a verdade da harmonia absoluta desse casamento. E continuando, embora o prazer e a dor não estejam na matéria, por achar, né, julgam que eles são pertinentes à matéria, ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. Ou seja, acreditando que o prazer ou a dor está na matéria, eles vivem em busca de coisas materiais. E essas coisas materiais não vão trazer felicidade, não vão trazer nem o sofrimento, né? Nem a dor, nem o prazer. Porque não é aí que está a verdade. Aí continuando.
A tal pensamento invertido se dá o nome de ilusão. Então, se você quer retirar da sua vida a ilusão, o sofrimento, a carência, o sentimento de desamparo, né? Não importa a situação que você vive na sua vida. Se você quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida, primeira coisa, você tem que reconhecer o que verdadeiramente existe. E a Seitonei afirma que só existe Deus. Só existe Deus. Só existe o bem. Só existe o maravilhoso. E quando eu sou capaz de conscientemente direcionar a minha mente, a minha palavra e as minhas atitudes corporais para a manifestação do bem, ela vai se manifestar de forma maravilhosa. Aí ele continua aqui falando de casamento, né? Um pouquinho mais para frente ele fala sobre, hoje em dia tem bastante gente que fala assim, por que não deu certo o casamento? A gente pensava muito diferente, personalidades diferentes ou personalidades incompatíveis, né? E aí o mestre fala aqui, né? O professor Katsumi Tokuhisa fala de uma passagem do mestre Masaharu Taniguchi que diz: a vida conjugal é boa justamente porque marido e mulher têm personalidades diferentes. Justamente por terem personalidades diferentes, marido e mulher podem se completar e viver em harmonia. A vida conjugal é o convívio de um homem ou uma mulher que cresceram em ambientes diferentes, em lares de costumes diferentes. É natural que tenham divergências de opiniões. E aí ele faz uma reflexão sobre a importância da gente ouvir o outro com o coração aberto, reconhecendo que o outro é maravilhoso, filho de Deus. Então, novamente, né, fica a recomendação, Caminho para ser feliz, Caminho Infalível para ser feliz, professor Katsumi Tokuhisa. Adquiram essa obra maravilhosa para transformar as suas vidas. Bom, aqui na página 191, para finalizar, já partindo para a nossa parte final, eu gostaria de ler um trecho aqui que fala assim: somente quando proporcionamos alegria aos outros é que a nossa alma se torna realmente feliz. Quando tornamos feliz o próximo, nós crescemos espiritualmente e o abrangemos. É por isso que nós próprios sentimos felizes e realizados. Olha que interessante, né? A minha esposa, Dona Sheila, maravilhosa, ela adora bebês, né? E nossos filhos já não estão bebezinhos, já estão mais crescidinhos. Ela continua mimando e fazendo muitas brincadeiras com eles, mas eu quero ressaltar aqui uma coisa que sempre acontece quando a minha esposa encontra na rua algum bebezinho, né? Ela gosta de ficar brincando. E aí fica, tenho certeza que muitas pessoas são assim, né? Começa a fazer brincadeirinha, né? Dá um sorrisinho, sei lá, né? Pra quê? Pra que o bebê, que tá ali meio sério, solte um sorriso. E acho que todos vocês já passaram por uma situação onde quando esse bebê sorri, é como se a gente fosse invadido por uma onda maravilhosa de alegria, não é isso? Aquela onda sai do sorriso ali do bebê, se expande, nos abrange e nos dá uma alegria tão grande, que a gente fica até meio bobo com o sorriso de uma criança, de um bebê. Não é assim que acontece? Por que isso acontece, né? Na verdade, quando nós fazemos o outro feliz, a gente passa a sentir a essência da vida, onde eu e o outro estamos unidos perante Deus. Quando eu interajo com um bebê e ele naquela pureza responde com um sorriso, como se fosse uma gratidão, uma alegria que surge por conta da minha atitude, aquilo nos identifica e nos une. E ao nos unirmos, a gente sente a vida de Deus vibrar e pulsar dentro de nós, não é isso? Por isso, um dos princípios da Seitonei é fazer o bem, manifestar o bem às pessoas. E eu convido você a fazer o bem não só à sua vida, mas a algum familiar seu, alguma pessoa que é importante para você, ou alguma pessoa que você sabe que está precisando transformar a vida dela, que está precisando de uma mensagem que você talvez não consiga estar passando direto para ela. Então, não é um pedido para que você comece a fazer caretas e bocas para um neném, mas o meu pedido vai no sentido de que você pegue aí o seu celular que você está assistindo, ou se estiver assistindo na televisão,
pega o controle remoto ali, ou acho que tem que pegar o celular, né, se estiver na televisão, não sei bem, mas compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para o grupo da sua família, manda esse vídeo para o grupo daquelas pessoas que você sabe que está precisando, ou diretamente para aquela pessoa falando, olha, assisti essa palestra e lembrei de você, gostaria que você assistisse esse vídeo. Ou mais, vá lá no www.sni.org.br/onde encontrar, identifique onde vai ter uma reunião próximo da sua casa e chame essa pessoa para ir com você até essa reunião. Convide as pessoas, adquira um livro e mande entregar na casa dela. Eu não sei como você vai fazer, mas transforme a vida das pessoas. Porque o nosso principal papel na face da Terra é reconhecer que só existe o bem, só existe Deus, que estamos aqui para manifestar a vida de Deus. E quando a gente conecta a nossa vida com a vida do outro, tal qual um bebê quando sorri para a gente é invadido por uma alegria infinita. Talvez seja exatamente isso que vai fazer a nossa vida dar uma virada. Tem muitas pessoas que estão vivendo, se sentindo tristes, sozinhas, solitárias, e olhando muito para elas. É importante fazer esse exercício de começar a olhar ao redor e reconhecer a vida de Deus no outro. E quando a gente reconhece a vida de Deus no outro e elogia o outro e faz algo para que o outro se torne feliz e alegre, a gente também fica cada vez mais feliz e alegre. Agradeço profundamente por toda a sua atenção, por todo o seu carinho. Por favor, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa. Participe dos nossos seminários de treinamento espiritual nas academias da Seichonoye. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Educar é mais do que transmitir conhecimento. É despertar a natureza divina presente em cada ser humano. A Seichonoye do Brasil convida você para uma experiência transformadora. Participe dos seminários para educadores com o tema Educação da Vida na Prática, Novas Perspectivas. Um encontro profundo para refletirmos sobre as relações com o mundo digital, o uso consciente da inteligência artificial, a diversidade e multiculturalidade, os impactos ambientais e a construção de ambientes harmoniosos de aprendizagem. Esse seminário foi preparado especialmente para educadores, não apenas os profissionais da área da educação, mas também todos aqueles que exercem a educação no dia a dia. Consideramos a educação informal que acontece nas relações interpessoais. Afinal, todos nós aprendemos uns com os outros. Por isso, pais, avós, tios e cuidadores também são reconhecidos como educadores. Nesse seminário, vamos ampliar a consciência espiritual na educação, fortalecer práticas pedagógicas mais humanas, inspirar vidas por meio do amor, da gratidão e da harmonia, contribuir para a construção do mundo ideal. Confira as próximas turmas. Na Academia de Santa Fé, Bahia, 25 e 26 de abril de 2026. Amazônia, Pará, 16 e 17 de maio de 2026. Curitiba, Paraná, 4 e 5 de julho de 2026. Minas Gerais, 11 e 12 de julho de 2026. Santa Tecla, Rio Grande do Sul, 15 e 16 de agosto de 2026. Goiás, 12 e 13 de setembro de 2026. Garanta já a sua participação através do nosso WhatsApp 11 50 14 22 53, através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br, através do site sni.org.br/educadores e acessem as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @educadores.sni. Educar é revelar a luz que já existe. Venha viver essa nova perspectiva da educação da vida da Seichonoye do Brasil.
construindo juntos o mundo ideal. Muito obrigada. Como vai? Sabemos que educar não é atribuição exclusiva dos profissionais da educação, pois todo aquele que orienta, acompanha e forma, como pais, mães e cuidadores, exerce de algum modo a função de educador. E todo educador traz, no íntimo, o desejo de contribuir para o desenvolvimento do seu educando, do seu filho, do seu aluno, da pessoa com quem convive. Por isso, estamos sempre em busca de soluções. Mas, mais do que soluções, o essencial é encontrar e aprender um modo correto de educar. Sendo assim, convidamos você a conhecer o ciclo de estudos de educação da vida, carinhosamente chamado de CEV. O CEV surgiu não apenas para atender às necessidades dos educadores e dos profissionais da educação, mas também para discutir questões que hoje afligem toda a sociedade. Ao apresentar, estudar e aplicar a educação da vida, o CEV propõe uma verdadeira mudança de paradigma. Além de nos aprofundarmos na educação da vida, também nos dedicamos aos pilares do ensinamento que sustentam essa visão de mundo, de ser humano e de educação. Mais do que uma abordagem teórica, buscamos vivenciar esses princípios acompanhando onde e de que maneira a educação da vida vem sendo aplicada. Nesse percurso, dialogamos em grupo, compartilhamos experiências e fortalecemos uns aos outros. O processo tem início em nós mesmos. Revisitamos nossa trajetória, nossa história, nosso passado, para então levar a educação da vida para o nosso cotidiano, seja na vida pessoal, no lar, no trabalho, no ambiente escolar e na comunidade. É justamente por isso que quem vivencia o CEV, assim como eu, pode afirmar com convicção: o CEV é transformador. E é a você que estendemos esse convite. Afinal, para quem é o CEV não se destina apenas a professores ou profissionais da área educacional. Ele é voltado a todo educador, pais, avós, tios, cuidadores e a todas as pessoas que acreditam que a educação é o caminho para a transformação da sociedade. É pelo agir educativo que podemos contribuir de forma concreta para a construção de uma nova civilização. Seja muito bem-vindo ao CEV! Atualmente, o CEV acontece em mais de 50 localidades, nas modalidades presencial e virtual. Para saber onde há um CEV, como participar ou obter mais informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail ceev@sni.org.br. Será um prazer atendê-lo e manter contato com você. Venha participar conosco. Muito obrigada!